Meus queridos, depois de analisarmos sobre o avivamento espiritual pessoal em cada irmão, agora iremos falar sobre o resultado desse avivamento na vida do cristão. Porque de uma coisa é certa, quando esse avivamento pega cada irmão e ele é impactado por Deus, esse coletivo, esse conjunto que forma a igreja, o corpo de Cristo, não consegue ficar parado. Pelo contrário, sai pelo mundo pregando o evangelho, impactando as pessoas através da palavra de Deus e ganhando almas para Cristo. Foi assim na igreja primitiva e nós veremos que é assim na vida de todo aquele que é um crente avivado. Por isso, eu te apresento a nossa 11ª lição, que tem por título o avivamento e a missão da igreja. Iremos analisar, é claro, o impacto desse avivamento mais uma vez na vida dos irmãos e o resultado na igreja de Cristo. Sem mais delongas, eu te convido a ficar comigo e aprender mais um pouco da palavra de Deus a partir desse momento. Vem comigo! Meu querido irmão, é um prazer tê-lo conosco novamente em nosso canal. Meu amado irmão, estamos chegando na reta final. Essa já é a 11ª lição desse primeiro trimestre de 2023. E tem sido bênção. Deus tem abençoado a nossa vida poderosamente. Diariamente, a cada vídeo que nós fazemos, nós aprendemos mais sobre Deus, sobre os seus avivamentos e sobre o quanto Ele pode usar a mim e a você aqui na terra. Eu quero te convidar a ficar comigo nessa 11ª lição e tirarmos proveitos e aprendermos daquilo que Deus tem para falar conosco a partir desse momento. Então, sem mais delongas, eu quero ler com você o nosso textuário e a nossa verdade prática. Acompanhe comigo. O nosso textuário está lá em Marcos, capítulo de número 16, e o versículo 15 e também o 16. Acompanhe comigo na tela. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nossa verdade prática nos diz: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Tendo lido a nossa verdade prática e o nosso textuário, eu te convido a continuar e lermos agora a leitura bíblica em classe, que se encontra também no livro de Marcos, capítulo de número 16, do verso 14 ao verso de número 20. Acompanhe mais uma vez comigo na tela estes versículos. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meu amado irmão, a nossa palavra-chave é missão. E eu quero trazer para você o significado da palavra missão nesse momento. Os dicionaristas definem a palavra missão da seguinte forma: tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra pessoa, encargo, incumbência, cumprir uma missão. Conjunto das pessoas que receberam essa tarefa ou encargo ou aquilo que se deve fazer, cumprir, obrigação. Tendo trazido para você o significado da palavra missão, eu quero trazer uma breve introdução e também entrar nos tópicos dessa lição a partir de agora. Meu amado irmão e minha amada irmã,
pegue seu papel, sua caneta, sua caderneta, seu marca-texto e vamos a partir de agora anotar, marcar, assinalar aquelas partes importantes nessa lição, pois irá lhe ajudar bastante, tanto você professor quanto você aluno. Mais uma vez eu quero ressaltar para você o tema da nossa lição, o avivamento e a missão da igreja. E eu quero mais uma vez agradecer. Deus abençoe a sua vida poderosamente por ter nos acompanhado até essa 11ª lição. Só Deus pode recompensar vocês. Por favor, deixe seu like, compartilhe, comente. Se você acabou de chegar no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Você verá que essa aula vai lhe ajudar bastante, lhe trará vários proveitos para o próximo domingo você cooperar com o seu professor ou dar aula na sua classe. Meu amado irmão, nosso primeiro tópico tem por título o avivamento após a ressurreição de Cristo e está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, o desânimo dos discípulos. Segundo, a aparição de Jesus aos discípulos. E terceiro, o avivamento após a ressurreição. Pois bem, trazendo uma breve introdução para você, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tinha falado na introdução que, partindo como base a nossa 10ª lição que falou sobre o avivamento na pessoal, né? O avivamento na sua vida. Esta pessoa impactada por esse avivamento, ela não consegue ficar parada, ela não consegue guardar aquilo que ela recebeu, aquela dádiva só para ela, essa dádiva chamada salvação. Pois bem, nós temos isso como exemplo quando nós olhamos para os irmãos da igreja primitiva, principalmente ali em Atos 2, quando começa a se formar após aquela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aqueles irmãos mais à frente começarão a ser perseguidos. E então, aqueles irmãos, muitos deles vão fugir de Jerusalém, outros vão ser presos e alguns até mortos. Porém, aqueles que fogem para poupar a sua vida, aonde eles chegam, nas circunvizinhanças, nas cidades, eles não ficam calados. Por quê? A chama que está dentro deles, no coração deles, é mais forte do que eles. Lança fora todo o medo. Então eles começam a pregar o evangelho, começam a anunciar a Jesus Cristo crucificado e outras pessoas vão se rendendo a Cristo. É como, eu vou fazer um exemplo aqui, próximo a onde eu moro, a minha cidade. É uma cidade que tem plantio de cana. E quando se toca fogo em uma palha que está seca, logo se pega um grande fogo. Mesmo assim, é aquela pessoa que está impactada por esse evangelho, avivada por Cristo. Aonde ela chega, ela incendeia o local. As pessoas são impactadas pela sua vida, pelo evangelho de Cristo, pelo seu testemunho. Então, meu amado irmão, isso deve ser procurado, como foi falado na lição anterior, isso deve ser buscado diariamente. O avivamento deve ser um modo de vida para cada cristão que vive aqui nesse mundo e que tem Deus como sua principal referência. Meu amado irmão, quando nós olhamos para o contexto da igreja atual, nós vemos uma igreja incrédula, uma igreja fria em sua grande maioria. Perceberemos ao longo da lição, espero que você fique comigo até o final, que aonde foi o berço de grandes avivamentos, hoje está um caos. Podemos comparar facilmente a Europa, que foi um berço dos grandes avivamentos, como hoje um vale de ossos secos. Os Estados Unidos está se encaminhando na mesma direção. E se a Igreja de Cristo no Brasil não se cuidar, também terá o mesmo fim. Essa lição vem nos despertar, não apenas nos despertar, mas nos convidar a colocarmos de pé e começarmos a caminhar em busca desse avivamento, de forma sincera e diariamente, constantemente. Meu querido irmão, Jesus, agora entrando nesse nosso primeiro tópico, ele tinha falado para os seus discípulos de que ele deveria morrer, padecer. Era o plano do seu Pai e ele veio cumprir o plano de redenção aqui na terra.
Porém, seus discípulos, ao longo da caminhada, nos parece que ele não entendeu os planos de Deus. É tanto que quando nós olhamos para João, capítulo de número 14, nós vemos os discípulos abatidos. É tanto que Jesus diz a eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E durante o desenvolvimento do capítulo 14, Jesus vai falar para os seus discípulos: olha, eu vou enviar outro que é igual a mim, o Consolador, que estará convosco, que lhes ajudará, que lhe mostrará o caminho, que lhe lembrará de tudo quanto eu falei para vocês. Mas mesmo assim os discípulos estavam naquela: Jesus comigo, ao meu lado. Você pode perceber que ao longo da trajetória dos 3 anos e meio de Jesus com os discípulos, nós vemos os discípulos, na maioria das vezes, à sombra de Jesus. Exceto naquele momento, lá em Mateus, capítulo de número 10, se não me foge a memória, quando Jesus envia eles, né? Eis que vos dou poder e autoridade. E Jesus envia eles para pregar o evangelho, expulsar demônios. Nesse momento, nós vemos eles um pouco livres, sozinhos. Mas na maioria das vezes, eles estão à sombra de Jesus. Eles queriam Jesus com ele. Mas o plano de Jesus era Jesus nele. Era um plano maior, um plano mais abrangente, um plano que nos alcançaria. Oh, glória a Deus por isso. Meu amado irmão, mas esses discípulos não acreditaram. O texto em Marcos, capítulo 16, do 10 ao 13, nos apresenta que esses discípulos estão incrédulos. Quando Maria Madalena vai lá, que vê Jesus, que fica sabendo que ele não está mais no túmulo, ela vem e fala para os discípulos e os discípulos não acreditam. Mais à frente, no caminho ali, quando Jesus se encontra com os discípulos, com alguns discípulos, no caso 2, eles vêm e falam e a maioria não acredita. E você percebe que quando Jesus aparece para eles, mesmo Jesus aparecendo e saudando eles, a paz seja convosco, isso está lá em Lucas, capítulo de número 24 e o verso 36, eles olham e pensam que é o quê? Algum espírito. Você pode ver isso lá em Lucas 26, 37. Veja como está o coração daqueles discípulos, incrédulos, abatidos, desanimados. Parece que aquilo que Jesus vinha ensinando e falando para eles durante os 3 anos de ministério, eles tinham esquecido. Parece muito com a nossa geração. É uma geração esquecida, que esquece das promessas, dos planos de Deus, do que Deus fez na sua vida, do que Deus tem feito e ainda irá fazer. E por se esquecer, às vezes acaba triste, desanimado, querendo parar, querendo regredir. Por quê? Porque se esquece dos planos de Deus. Então, isso não é um problema só da nossa atualidade. Nós percebemos que os discípulos também passaram por essa problemática. E Jesus o repreende. Jesus mostra para ele as mãos. Olha aqui minhas mãos furadas. Sou eu. Não é nenhum fantasma, não é nenhum espírito. Eu morri, mas eu ressuscitei, eu venci a morte, eu estou aqui. Oh, glória a Deus. E então Jesus repreende eles por causa das suas incredulidade. A incredulidade dos discípulos fez eles receberem uma repreensão de Cristo. Mas lembre-se, toda repreensão de Cristo é para nos ajustar, é para nos colocar dentro do centro da sua vontade, é para nós entendermos o seu propósito. Logo adiante, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai, então, dar a eles a grande comissão. Que comissão é essa? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos, capítulo 16, verso 15 e verso 16. E Jesus ainda faz algumas promessas para ele. Diz, olha, em meu nome vocês expulsarão demônios. Vocês me viram expulsar muito demônio, mas em meu nome vocês expulsarão. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Veja que promessa maravilhosa. Jesus manda eles e na mesma medida que Jesus manda,
Jesus faz a promessa de como Deus ia usar eles poderosamente nessa grande missão. Não seria apenas uma missão por acaso, uma missão qualquer, mas seria uma missão acompanhada de prodígios e maravilhas. Oh, glória a Deus! Essa promessa não foi apenas para os discípulos. Essa promessa não foi apenas para a igreja primitiva. Essa promessa diz respeito a nós também. A você que nesse momento está me assistindo. Ei, Deus quer fazer o mesmo comigo e com você. Só basta nós nos entregarmos a Ele de corpo e alma. Jesus, me usa como o Senhor usou os discípulos, me usa como o Senhor usou John Wesley, me usa como o Senhor usou Billy Graham, me usa, Pai, como o Senhor usou esses grandes avivalistas, como o Senhor usou o apóstolo Paulo. Eu quero ser um tição tirado do fogo nessa minha geração. Oh, glória a Deus por isso. Meus queridos, com isso vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título o avivamento na missão da igreja local. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, o avivamento nas missões locais. Segundo, o avivamento nas missões regionais. E terceiro, missões regionais na atualidade, ou missões regionais, atualmente. Pois bem, meu querido, nós agora iremos falar da abrangência do trabalho dessa igreja após ser comissionada por Cristo a levar o seu evangelho. Então iremos falar em missões locais e missões regionais. Entenda uma coisa, como eu falei novamente, não tem como, eu irei repetir isso, aquele que foi impactado por Cristo, restaurado por Cristo, que se transformou agora em uma nova criatura, não sentir desejo de anunciar esse evangelho para outras pessoas. Mais uma vez, essa chama arde dentro dessa pessoa e nela uma necessidade, uma obrigação, sabendo que essa missão foi dada por seu mestre. Por isso, a Igreja de Cristo necessita, precisa, obrigatoriamente, levar o evangelho. Se você perceber as igrejas da Assembleia de Deus, eu posso falar isso como exemplo, no seu começo, ela usou bastante do método das missões locais. Como assim? Depois que ela fundava a sua igreja, que se estabelecia na cidade, então ela começava a ministrar, a fazer cultos ao ar livre, a sair ao campo na região. Depois que alcançava as pessoas ali do bairro, abria pontos de pregações em um bairro, em outro bairro, e aquele ponto de pregação era uma extensão da igreja sede, na qual ali começava a pregar o evangelho para a comunidade. Posteriormente ali, futuramente, depois do crescimento, vinha uma outra igreja, uma congregação, que seria afiliada à sede daquela cidade. É por isso que você pode perceber em grandes cidades que em cada bairro há uma igreja. Um exemplo da minha cidade é isso. Em cada bairro há uma igreja, 2, 3, até mais, dependendo do tamanho do bairro. Há bairro que há até 5 igrejas, fora a igreja matriz. Por quê? Porque esse trabalho de missão local, principalmente o de evangelismo, é muito abrangente e alcança muitas pessoas e é um método eficaz. Sair pregando o evangelho de porta em porta, o evangelismo pessoal, é um dos métodos mais eficazes e que a Igreja de Cristo deve fazer. A igreja primitiva usou e a igreja atual também deve usar dessas ferramentas. Tendo essa igreja alcançado o seu bairro, a sua comunidade, a sua cidade, então ela parte para uma amplitude maior. Então ela agora vai fazer o avivamento regional, ou seja, nas cidades do interior mais longe, em outro estado, em outros estados. O quanto essa igreja tiver recurso e pessoas disponíveis e comprometida com o evangelho para levar essa palavra. Você vê que começou em Belém, do Pará, se expandiu para Pernambuco, Maceió e as demais, Rio de Janeiro, São Paulo, e assim aos poucos, aquilo que era local passa agora a ser regional. É dessa forma que a Igreja de Cristo vai se expandindo e pregando o Evangelho de Cristo por todos os locais. Mas uma coisa eu preciso falar aqui.
há muitas igrejas hoje que abandonou, deixou de fora do seu programa o evangelismo pessoal. Quantas igrejas hoje não saem mais ao campo, não prega nos hospitais, não leva a mensagem nos presídios? Muitas. Inclusive, quantas igrejas, eu conheço igrejas que nem a escola bíblica dominical tem mais. Veja, como uma igreja pode crescer no conhecimento, na graça, como uma igreja pode buscar o real avivamento, se ela não lê a palavra, se ela não estuda e se ela não medita. Então, uma igreja, ela começa local. Depois que ela consegue uma estabilidade local, ela parte para o regional. Não adianta partir para o regional deixando lacunas no local. Você precisa estar bem estabilizado, organizado, estruturalmente, igreja bem organizada naquele local para poder partir para outras áreas. Sendo assim, nós começamos a analisar o terceiro e último subtópico desse tópico, que é missões regionais atualmente. E voltando ao ponto e criticando, muitas das igrejas não têm levado esse evangelho anunciado porque não existem pessoas comprometidas para sair para levar esse evangelho. Há muitos irmãos no domingo, há muitos irmãos em um culto de festividade, em campanhas por aí, principalmente campanhas que inventam de avivamento. Mas convide um irmão para sair ao campo. Eu sei e posso falar disso porque eu sou coordenador de campanhas evangelizadoras e, geralmente, na maioria das vezes, nós observamos e olhamos são irmãos que têm seus 40, 50, 60 anos. Poucos se encontram jovens saindo ao campo. Quando você olha entre jovens e irmãos mais de idade, sempre se superam os irmãos de maior idade. E isso não é culpa apenas deles, mas culpa de uma falta de ensinamento dentro de casa, uma falta de incentivação, de fomentação por parte dos pais. De uma coisa eu posso aqui agradecer a Deus, que os meus pais me incentivaram na infância a falar do amor de Cristo e sair ao campo. E eles foram um exemplo para mim nesse âmbito. E isso me incentivou a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, meu querido, você pai, você mãe, não abra mão dos seus filhos. Ensine a ele desde novo que essa missão é também para ele. Não é só sua, não só da sua esposa, nem só do seu esposo, é do seu filho também. É de pequeno, diz o ditado, que se faz o grande. E é esse pequeno que logo mais estará por aí pregando o evangelho, saqueando o inferno e povoando o céu. Meu amado irmão, com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. E aí, meu querido, está gostando desse vídeo? Está aprendendo? Está anotando? Oh, glória a Deus! Mais uma vez, não esquece de deixar o like, nem de compartilhar, nem de comentar. Por quê? O YouTube entende cada vez que você curte, deixa teu like, que não custa nada, que você está gostando, que esse vídeo é relevante. Então ele distribui mais esse material para outras pessoas. O nosso objetivo é que esse vídeo seja alcançado por muitas pessoas. Porque o nosso intuito é ajudar outros irmãos a conhecerem a palavra de Deus e assim se prepararem para levar o evangelho com mais precisão. Amém? Então, e se você não é inscrito, está gostando do material até agora, se inscreva e ative o sininho para você receber diariamente quando nós postarmos esses vídeos, tá bom? Veja bem, meu querido, o nosso terceiro e último tópico tem por título o avivamento e as missões transculturais. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, primeira igreja missionária. Segundo, evangelização e decadência espiritual da Europa. E terceiro, clamor pelo avivamento espiritual. Meu amado irmão, depois da igreja estar bem organizada, local, regional, então ela parte para fora do seu país. São as missões transculturais em outra cultura, em outro país, em outra língua. A Igreja Assembleia de Deus e outras igrejas, presbiteriana, batista, há missões pelo mundo todo. Missionários que levam o evangelho. Se você não conhece um site, eu quero aqui deixar para você. Vale muito a pena. É um site de suma confiança e importância para as missões no mundo. É o Portas Abertas. Se você não conhece,
procura o Portas Abertas. Tem tudo sobre missões, dos países em perseguição, dos países da janela 10x40, dos países mais perseguidos aos menos perseguidos, sobre notícia de missionários. Então, é um site que vale muito a pena, você cristão, você que gosta de missão, você que estuda missiologia, você que sai ao campo, entrar lá e começar a seguir esse site. Amém? Tem tanto o site, como também tem o Instagram Portas Abertas. Eu vou deixar aqui o link para você. Meu amado irmão, Jesus disse aos discípulos o seguinte: vocês devem pregar o evangelho, anunciar em Jerusalém, em toda a Judéia. Vamos lá. Jerusalém a gente pode chamar de quê? A região local. Judéia e Samaria a gente pode chamar de quê? Das regiões agora mais longe um pouco, que são as regionais. Então, Jerusalém, recapitulando, a local, Samaria e Judéia, a regional, e os confins da terra são as missões transculturais. Espero que isso tenha ficado bem claro para você, que são a China, a Índia, a África, né? E esses outros países pelo mundo afora. Então você pode ver que Jesus diz assim, olha, eu não quero que vocês fiquem estagnados apenas na região onde vocês estão, mas que vocês cresçam, que vocês avancem, que vocês conquistem mais povos para o meu reino. Glória a Deus. E essa deve ser a missão da igreja, conquistar todos os povos, o quanto você puder, meu amado. É por isso que devemos nos preparar. O apóstolo Paulo foi uma pessoa muito preparada. Você pode ver que era uma pessoa estudada, uma pessoa que falava vários idiomas, e Deus se utilizou do conhecimento intelectual dele para ele evangelizar outras nações. Nós percebemos que a primeira igreja missionária foi a igreja de Antioquia. Foi lá da igreja de Antioquia que os irmãos foram enviados, Barnabé e Saulo, para a sua primeira missão. Então a primeira igreja, ela já, vale ressaltar, que a igreja de Antioquia, ela já fazia esse trabalho de missão, só que um trabalho mais local, mais regional. Não só essa igreja, como a igreja da Fenícia, de Chipre. Você pode perceber isso lá em Atos capítulo 11 e o verso de número 19. Mas a igreja de Antioquia vai ser a primeira igreja missionária, ou seja, aquela igreja que vai enviar eles em uma missão transcultural. Isso está lá em Atos capítulo de número 13, do verso 1 ao verso 3, que é quando Paulo e Barnabé começam aquela sua primeira missão. E aí você vê, uma igreja quando ela está bem estruturada no seu local, então ela tem suporte, tem meios e tem pessoas habilitadas, enviadas por Deus para fazer essa obra. No caso, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi uma pessoa, foi um primeiro missionário, a gente pode ver aqui, que fez essas missões transculturais. É claro que os discípulos de Cristo depois pregaram em outra região, André e outros, mas o apóstolo Paulo teve maior abrangência, conquistou maior povo. Você pode ver que a Europa ali foi conquistada em grande parte pelo evangelho através do apóstolo Paulo nas suas 3 missões. Não só pregou, como fundou igrejas, ou seja, deixou ali um ponto fixo para que os irmãos se reunissem e falassem do amor de Cristo. E ele não os abandonou, mas enviou cartas para aqueles irmãos. Veja o cuidado do apóstolo Paulo, veja o cuidado do missionário, não só de plantar a igreja, mas cuidar dela no seu crescimento, exortá-la, orientá-la no que for necessário. Meu querido, é por isso que um missionário de Cristo, aquele que leva o evangelho deve estar bem preparado. O apóstolo Paulo diz isso para Timóteo. Timóteo, procura-te apresentar perante Deus ou diante de Deus como obreiro aprovado, que sabe manejar bem o quê? A palavra da verdade. Isso é fundamental para qualquer um que queira levar o evangelho. Se você não conhece bem isso, se você não maneja bem, procure manejar, procure ler e meditar, porque você precisará nessa missão. Assim como um soldado precisa estar bem preparado para enfrentar uma guerra, uma batalha, seja na arma, seja na espada como antigamente, com escudo, você precisa dessa palavra, estar afiado nela, porque você enfrentará muitas pedreiras ao longo da caminhada. O apóstolo Paulo
enfrentou açoites, naufrágio, foi preso, mas ele estava preparado. Foi chamado de tagarela. Pode chamar de tagarela. Eles sabem muito bem quem enviou para essa missão, quem comissionou ele para levar esse evangelho. Então nada foi capaz de deter o apóstolo Paulo. Que nada seja capaz de deter você nessa caminhada. Partimos para a Europa. A Europa, o velho continente europeu, foi o berço das missões. Quantos missionários não foram enviados da Europa para todo o mundo? Veja, mas esse país que era o berço, as futuras gerações que vieram, não tiveram o mesmo comprometimento dessas. E então o que aconteceu? O liberalismo teológico, o sincretismo religioso, a apostasia entrou dentro das igrejas. Hoje, meu amado irmão, as catedrais que serviram de grandes avivamentos, ou são bar, ou são boates, ou são casa de eventos, ou são restaurantes. Veja a que ponto está a Europa. De 100% dos cristãos que existem lá, daqueles que se declaram cristão, só 5% frequenta a igreja. Isso nos dá uma dor e uma tristeza de saber que a Europa foi responsável por evangelizar quase o mundo todo. Mas hoje se encontra numa decadência espiritual tremenda. Os Estados Unidos caminha a passos largos, assim como a Europa caminhou. O Brasil, se não despertar, também estará caminhando a passos largos para o mesmo fim da Europa. Meu amado irmão, com isso eu chego para o clamor pelo avivamento espiritual, que é o terceiro e último subtópico. Otoniel, então o que a igreja do Brasil deve fazer? O que a igreja dos Estados Unidos deve fazer? O que a igreja da Europa deve fazer? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu. Esse é o caminho. Arrependimento, clamor sincero ao Senhor e uma busca constante. Só dessa forma Deus pode mandar um avivamento para a Europa, para os Estados Unidos e para o Brasil. O Brasil precisa, mais do que nunca, e o quanto antes, buscar por esse avivamento, porque senão estará no mesmo caminho dos Estados Unidos e da Europa. E sabe quem é responsável por isso? Eu e você. Eu e você somos responsáveis por isso. Então eu te convido nesse momento a você mudar a sua mentalidade, mudar seu hábito e começar a pedir a Deus um avivamento, se humilhar mais, buscar mais a face do Senhor em oração, ler mais a sua palavra, sair mais a campo, buscar as almas perdidas, seja em qualquer local, a qualquer momento, seja a tempo ou fora de tempo. Precisamos pregar esse evangelho e ser esse tição aceso, bem aceso para essa nossa geração. Seja eu e você aquele que vai influenciar aquele que está ao nosso redor, aquele que vai impactar aquele que está ao nosso redor, seja através da palavra de Deus, através do nosso testemunho, através do nosso proceder. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Deus aplique melhor essa palavra no nosso coração. Forte abraço e até a próxima lição.